Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está vindo aqui para nossa aula 5 sobre cálculo, que é sobre introdução às técnicas de derivação. Quase não vai. Vamos lá. Aqui é o nosso sumário. A gente vai aprender hoje a fazer a derivada da constante, a derivada de uma função polinomial, que vai ser estendida para uma função potência, a derivada de uma função multiplicada por uma constante, a derivada da soma, da diferença, e vamos introduzir o conceito de derivada de ordem superior, vamos falar da derivada do produto e do quociente, tá? E vamos apresentar alguns exemplos no final. Qual o objetivo? É a gente saber calcular expressões gerais para funções derivadas e usar a regra de derivação para calcular derivadas de funções mais complexas a partir de funções simples. Então, elas livrarão você de usar a definição, que envolve calcular limites, muitas vezes complicados, para calcular a derivada. Então, a gente vai usar essas técnicas de derivação, já sabendo alguns, vou introduzir alguns tijolinhos para vocês montarem as casas, tá bom? Estou ajeitando aqui um negócio que aparece para mim. Que tá o... Vamos lá. Pergunta de norteadora, né? Quais as fórmulas de recorrência para a derivada nos seguintes casos? Função constante, função polinomial, função derivada, produto de funções, quociente de funções, aí tem soma e tem diferença também. Vamos começar. O que significa a derivada, em primeiro lugar? A derivada ela é igual à inclinação da reta tangente a um ponto sobre a curva do gráfico da função. Ou seja, ela diz para a gente o quanto a função aumenta ou diminui conforme a gente varia x. Tá? Ou seja, ela é uma taxa de variação. Tanto que os três conceitos de inclinação da reta tangente, função derivada e taxa de variação, eles são sinônimos. Tá? No caso da função constante, a função constante não muda. Então, se ela não muda, a taxa de variação dela tem que ser zero, naturalmente. Ela permanece sempre a mesma coisa. Então, a reta tangente ao gráfico f de x igual a c tem inclinação zero em cada x, ou seja, ela não está inclinada, ela está paralela aqui ao eixo x. Tá bom? Como é que a gente mostra isso? Né? Então, o gráfico de uma função constante y igual a c é uma reta horizontal de inclinação nula. Geometricamente, a derivada é zero. Isso aqui é um argumento intuitivo, geométrico. Como a curva nunca se inclina, nunca aumenta, né? Não tem... a reta tangente é sempre paralela ao eixo x, é sempre zero. Tá? Então, a inclinação da reta tangente é sempre zero. Mas como que a gente faz isso? Bom, a gente aplica a definição dy dx, que é a taxa de variação de y com respeito a x, ou a derivada de y com respeito a x, é o limite de y de x mais h menos y de x dividido por h com h tendendo a zero. Se y de x é c, y de x mais h vai ser c também. Porque se você ver aqui no gráfico, né, vai ver aqui no gráfico, você desloca x para a direita ou para a esquerda, bota h, tira h, faz o que você quiser. A função constante é sempre constante, ela não muda. Tá? Então, dy dx é o limite de c menos c dividido por h é igual a zero, logo qualquer função constante tem derivada nula. Tá bom? Pronto, é isso. Derivada da constante é zero. Qual é a razão, o significado? Significa que a função constante, por não mudar, a sua taxa de variação é nula. Mas, né, a inclinação da reta tangente a todos os pontos da função constante é zero, ela não é inclinada, ela está assim, estável. Uma outra função também simples é a função identidade. O tipo mais simples de função potência é a função identidade. E o tipo de polinômio mais simples, função polinomial mais simples, é a função identidade. Trata-se de um gráfico de inclinação igual a 1. Tá? A gente aumenta y, tá? Aumenta x, desculpa, y aumenta sempre de 1. Então, dx é igual a 1. Como é que a gente prova isso? Tá? Bom, como você sabe, a inclinação da reta tangente a esse gráfico, né, que vai ser igual à da reta secante, porque se você pega outro ponto aqui,
a secante ainda está na mesma linha aí da reta tangente, tá? A inclinação da reta tangente a esse ponto, naturalmente ela vai ser 1, porque você vai calcular o limite da variação de ΔX de y em cima e a variação de ΔX aqui embaixo. A razão entre essas coisas sempre vai dar 1. Vamos lá. Eu vou fazer um caso mais geral, tá? Essa aqui é uma mais simples. A gente sabe que dx é 1 e a gente vai mostrar isso e vai provar que dx é 1 a partir de uma fórmula mais geral. Então, por exemplo, a função y igual a x², ela tem derivada y' igual a 2x, como abordamos no exemplo da velocidade da aula passada. Então, a função y de x igual a x ao cubo, eu vou colocar um card bem aqui em cima, né? Tem derivada y', né? Esse card ele vai te levar para a aula em que a gente trabalha isso aqui, mais precisamente, né, o exemplo em que a gente trabalha isso aqui. Então, y igual a x ao cubo tem derivada y' igual a 3x². Vamos mostrar nessa seção uma fórmula de recorrência geral para polinômios que tem a seguinte forma. Quando você derivar um polinômio, ele tem um grau n, tá? Você pega o grau, derruba o grau para baixo e tira 1 grau do polinômio lá em cima. Então, você pega o n, que é o grau do polinômio, multiplica, tá, por x elevado a n menos 1. O que significa isso? Isso significa que toda vez que você tiver a derivada de um polinômio, tá, você vai colocar sempre o grau dele multiplicando o polinômio, tá, vezes o grau dele menos 1. Então, por exemplo, a função x ao cubo. O n da função x ao cubo é 3. Então, 3 vezes x, n menos 1 é 2. Então, fica 3x². A função x ao quadrado, tá? Ela é 2 vezes x elevado a 1, ou seja, 2x. E a função x elevado a 1? Ela é 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, dx é 1, como eu mostrei para vocês. Então, ó, dxn dx é n, x elevado a menos n, x elevado a n menos 1. Em suma, trata-se de retirar uma unidade do expoente e multiplicar a função polinomial restante pelo expoente original. Ou seja, multiplica n e tira 1 daqui de cima. Vamos lá. Então, qual é a definição? Tá? A definição é dy dx é limite de h indo para 0 de y de x mais h menos y de x dividido por h. Se a sua função y de x é uma função elevada a x na n, quando você for calcular y de x mais h, você troca x por x mais h. Então, ó, y de x mais h, ele é x mais h a n. Existe uma fórmula de recorrência que você pode comprová-la utilizando o binômio de Newton, tá? E o triângulo de Pascal, que é muito utilizada ali no 9º ano, 8º ano, para você calcular polinômios. Mas como eu imagino que já faz bastante tempo que vocês saíram de lá, né, eu vou dizer o seguinte, procura essa expressão no final do Eton. Tá? Você vai encontrar essa expressão lá no final do Eton. Isso aqui a gente pode usar, né, uma aplicação para cálculo de polinômios, então é uma aplicação para casos em que a gente tenha funções polinomiais, é o binômio de Newton e o triângulo de Pascal, tá? Então aqui, ó, isso aqui fica x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1, tá? Vezes o h, mais n menos 1 dividido por 2 fatorial x elevado a n menos 2, h ao quadrado. Aí continua, o próximo termo vai ser n menos 1, n menos 2 sobre 3 fatorial, né? X elevado a n menos 3, h elevado a 3, e assim por diante. Até que você chega aqui, ó, você vai tirando, vai ajustando aqui os termos, você tira coisas do x e vai aumentando do h, tá? Eles sempre têm, aí quando você somar, eles sempre têm a mesma potência naturalmente, né? Ou seja, aqui, olha, por exemplo, se você somar n menos 2 com 2, dá n. Se você somar n menos 1 com 1, dá n. Se você somar n com h elevado a 0, dá n. Ou
x elevado a zero com n, você vê que o n é o mesmo, tá? Naturalmente, isso aqui está associado com a consistência dimensional dessa equação. Mas aqui, ó, n vezes x, h elevado a n menos 1, mais h elevado a n, tá? Professor, eu vou usar tudo isso? Não. Você vai diminuir essa expressão dessa. Quando você for diminuir essa expressão dessa, você vê que tem x na n aqui no y de x e tem x na n como sendo o primeiro termo de y de x mais h. Esses termos se cancelam. Então, o que que sobra? Sobra esses termos até aqui, ó. Então, n, x elevado a n menos 1h, mais n menos 1 dividido por 2 fatorial x elevado a n menos 2h ao quadrado, mais um monte de coisa aqui, mais n, x h elevado a n menos 1, mais h elevado a n dividido por h. Aí que vem a coisa, né? Você tá, pô, não sei o que eu vou fazer agora. Calma, vamos começar a cortar. Esse h aqui embaixo, ele vai cortar todos os termos que tem h. Então, esse termo aqui, ó, nx elevado a n menos 1h, ele fica só nx elevado a n menos 1. Tá? Vem aqui, ó. O segundo termo, que tem h elevado ao quadrado, ele vai cortar e vai ficar, ó, n menos 2 dividido por 2 fatorial, x elevado a n menos 2, não mexe nada. Vai ficar aqui, ó, h elevado a 1. Esse termo aqui, ó, aqui faltou, né? Na verdade, aqui é 2. Tá? Deixei trocado aqui, acabei trocando as bolas. Tá? Esse aqui é n menos 2. E esse aqui é n menos 1. Tá? Mas isso não vai fazer diferença no final, tá bom? Essa inversão aqui do erro tipográfico não vai fazer diferença. Esse termo aqui é nx elevado a h elevado a n menos 2 e esse h elevado a n menos 1. Quando você for tomar esse limite, veja, aqui é o limite para h tendendo para zero, não é o limite de x tendendo para zero. Então, isso aqui é constante em relação a esse limite. Isso aqui pode sair desse limite, como foi mostrado em uma das aulas aí para vocês, provavelmente na aula 1, né, que é o conceito de limite. A aula 2 foi limite no infinito, né? Então, limite e cálculo, a gente trabalhou na aula 1. Sai esse nx elevado a menos 1 e o limite de 1, quando h tende para zero, é 1. Então, permanece esse termo. Esse segundo termo, ele tem h elevado a 1. Então, o limite de h tendendo para zero é zero. Os próximos termos também, ó. Esse último aqui tem h elevado a n menos 2. Não interessa quanto é n. N é um número inteiro, tá? E aí o que acontece? H elevado a n menos 2, né? Desculpa, é um número natural. Tá? A gente depois vai generalizar para números reais. X, nx h elevado a n menos 2, isso aqui é uma potência de h. Então, isso pode ser entendido como o limite de h tendendo para zero elevado a n menos 2. Aqui também, elevado a n menos 1. Então, nós temos potências de h aqui. O próximo termo teria um h ao quadrado, depois h ao cubo, depois h à quarta, depois h à quinta. Então, todas essas potências de h, elas vão para zero. Então, todos esses termos estão zero e sobra essa expressão bem aqui. Professor, eu preciso saber calcular? Não, mas isso aqui, né, se você quiser entender de onde vem esse procedimento, de onde vem essas fórmulas de recorrência, você sabe fazer, tá? Agora, se você não quiser, não acha que vale a pena você investir em entender esse procedimento, de onde sai e onde vai chegar, tudo bem, né? Você pode aplicar diretamente nos problemas isso aqui, tá? Eu não vou ficar exigindo que você saiba, né, calcular o limite, a derivada por limite, se você conseguir, né, absorver isso aqui e compreender qual é a natureza disso. Eu faço a minha parte, eu digo para você, ó, entende isso aqui, tá? É daqui que surge, e aí a gente continua e usa as fórmulas de recorrência derivadas. Tá? Então, ó, embora a gente tenha usado polinômios, tá?
Tais expressões elas podem ser estendidas para potências, onde potências são termos em que nós temos x elevado a r, sendo r um número real. Então, dy dx é r, x elevado a r menos 1. Na última parte da aula, a gente vai resolver os seguintes exemplos. Y igual a raiz de x, que é x elevado a meio, x elevado a π, 1 dividido por x, que é x elevado a menos 1, 1 dividido por x elevado a 100, que é x elevado a menos 100, ou x elevado a 4/5, que é raiz quinta de x na quarta. Tá bom? Então, a mesma regra, ela serve para potências. Quando você tiver um x com alguma coisa lá em cima, pode dar-lhe, pode dar-lhe. Regra de múltiplo constante. Então, se f for diferenciável em x cadê? E C for um número real qualquer, tá? E C for um número real qualquer, aqui, colocar. E C for um número real qualquer, então C vezes F também será diferenciável. Se você pegar uma função diferenciável e multiplicar por uma constante, ela vai continuar sendo diferenciável em x. E y igual a C vezes F de x, a derivada disso é C vezes df dx. Ou seja, se você tiver uma constante multiplicativa no interior da derivada, você pode tirá-la para fora da derivação. Em suma, um fator constante multiplicativo pode ser removido para fora da derivada. Então, dy dx é limite de y de x mais h menos y de x dividido por h. Se y de x é uma constante vezes uma função, y de x mais h vai ser uma constante vezes a função aplicada no ponto x mais h. Então, dy dx é limite de c vezes f de x mais h menos cf de x dividido por h, com h tendendo a zero. Como c está em evidência e o limite do produto é o produto dos limites, eu posso colocar limite de c vezes limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, e isso é a definição de derivada da função f. Então, nós ficamos com dy dx é c df dx. Tá? Teorema da soma e da diferença. Então, o que nós temos aqui? Se f e g forem diferenciáveis em x, então a soma e a diferença delas também vão ser. E, mais precisamente, se você tiver uma soma de funções, a derivada dessa soma vai ser a soma das derivadas. Se você tiver a diferença dessas funções, a derivada vai ser a diferença das derivadas. Tá? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, enquanto a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Prova, né? Então, aqui, dy dx é y de x mais h menos y de x dividido por h, com h tendendo a zero. Y de x é f de x mais ou menos g de x. Aqui eu estou colocando os dois casos ao mesmo tempo. Tanto a soma como a diferença. Por caso de cima é a soma, por caso de baixo é a diferença. Portanto, y de x mais h é igual a f de x mais h mais ou menos g de x mais h. Veja, eu só fiz deslocar o argumento da função aqui. Então, y de x, quando muda para y de x mais h, eu mudo x por x mais h. dy de x dy dx, desculpa, é igual ao limite de f de x mais h, mais ou menos g de x mais h, que é o y de x mais h, menos f de x mais ou menos g de x dividido por h. Aqui, arranjando as coisas, nós vemos que nós temos um menos f de x aqui e nós temos também um menos g de x aqui. Então, eu já coloco aqui isso organizado de maneira que nós vamos ficar com f de x mais h menos f de x aqui, e o termo mais ou menos vai somar com g de x mais h menos g de x. Tá? Separando aqui isso em duas partes, essa primeira parte é a derivada de f e a segunda é a derivada de g. E permanece o sinal de mais ou menos. Ou seja, a derivada de uma função y, que é a soma ou a diferença de duas funções, vai ser a soma ou a diferença dessas derivadas. Se você estiver somando funções, naturalmente, a derivada da soma é a soma das derivadas. E se você estiver diminuindo funções, tá? A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Ou seja, você pega uma, pega a outra, né? A derivada de x² mais 3x. Então, você deriva x² e deriva 3x.
Se for uma soma, você soma essas duas derivadas, é o resultado final. Se for uma diferença, você diminui uma da outra. Tá? Derivadas de ordem superior. O que são derivadas de ordem superior? Derivadas de ordem superior são derivadas de derivadas. É simples assim, tá? Derivada de ordem superior é derivada de derivada. A ordem da derivada é o número de vezes que você vai derivar. Então, se você tem uma derivada de ordem 1, é uma primeira derivada. Se você tem derivada de ordem 2, é uma segunda derivada, que é a derivada da derivada. Se você tem uma derivada de terceira ordem, né, uma derivada de ordem 3 ou uma derivada terceira, você tem a derivada da derivada da derivada. Se você tem uma de ordem 4, você tem a derivada da derivada da derivada da derivada. Tá bom? É assim. A derivada segunda é a derivada de uma derivada. Tá? Você deriva a função uma vez e deriva mais uma vez. Ela é denotada ou por y2' de x, ou por d2y dx2, tá? Ou você pode também dizer que é a derivada segunda de y. Fica à vontade, né? Tem outras notações também, mas as mais comuns são essas aqui. Essa é devida a Newton e essa é devida a Leibniz. Derivadas enésimas. Tá? Desde que exista a derivada, e precisa que exista aquele limite de f de x mais h menos f de x dividido por h com h tendendo a zero, desde que ele exista, o processo de derivação pode continuar indefinidamente. Por exemplo, funções trigonométricas, que a gente ainda vai ver as derivadas delas. Elas podem ser derivadas indefinidamente. Função exponencial, também. Função logarítmica também. Logarítmica. Estou ligando aqui no problema primário. Ou seja, a derivada enésima é equivalente a calcular n derivadas de uma função. Então, se for o grau 5, é a derivada da derivada da derivada da derivada da derivada, e assim por diante. Pelo que eu estudo de física, eu acho que o máximo que eu calculei foi uma derivada terceira, no máximo. Tá? Então, essa viagem de calcular 300 mil derivadas, em geral, a gente não usa, não. Ordem da derivada é o número de vezes que y for diferenciável num ponto específico, ou seja, é esse número n aqui que diz o quantas vezes ela pode ser diferenciada. Vamos lá. Regras do produto e do quociente, para a gente já ir se encaminhando aqui para as regras finais, tá? Você pode... Por que eu separei aqui separado? Porque o livro é separado também, tá? Mas por que o livro separa? E aí fica mais fácil de você estudar quando eu divido dessa maneira, né? Quando você for pegar o livro, por exemplo. Por que o livro separa? Porque isso aqui, operacionalmente, é um pouquinho diferente, mas é a mesma definição, certo? Porque você poderia pensar assim, o limite do produto é o produto dos limites, certo? Tá? A derivada é um limite, portanto, a derivada do produto é o produto das derivadas, certo? Como assim não, professor? A derivada é sim um limite, mas ela é um tipo particular de limite. Ela é o limite de uma diferença. Então, naturalmente, isso vai fazer diferença. A regra do produto é dada por y, né? Sendo y igual a f de x g de x, ela é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Em suma, a derivada do produto de duas funções é o produto da primeira função vezes a derivada da segunda, mais o produto da segunda multiplicada pela derivada opa, pera lá. A derivada do produto é o produto da primeira função vezes a derivada da segunda, tá? Ou seja, f vezes dg dx, mais o produto da segunda multiplicada pela derivada da primeira, ou seja, derivada de x vezes g. Aqui está o contrário, né? Do que foi falado, mas como a soma é comutativa, tá beleza. Como é que a gente prova isso? Bom, aqui entra uma dose de mandraquismo,
que eu assinalei em azul, tá? Bom, dy dx é igual, né, a derivada de y com respeito a x é igual a y de x mais h menos y de x, dividido por h, com h tendendo para zero. Se y de x é f de x vezes g de x, naturalmente, y de x mais h é f de x mais h vezes x de x mais h. Então, dy dx é f de x mais h, deixa eu tirar isso aqui. F de x mais h vezes g de x mais h, menos f de x, g de x, dividido por h. dy dx é limite de f... É essa mesma coisa. Eu só vou fazer uma mudança, que eu vou somar e subtrair, ou seja, eu vou te dar R$2 e vou pegar R$2 de volta de ti, tá? Isso é a mesma coisa do que eu não ter te dado nada. Então, ó, eu vou somar f de x mais hg de x aqui na minha expressão, tá? Por que, professor? Eu posso fazer isso. Eu poderia somar 2 e tirar 2, mas eu peguei um termo que é conveniente, tá? Então, ó, dy dx é limite de f de x, g de x mais h. Aí eu vou pegar esse aqui, ó, em evidência, f de x, g de x, e vou colocar junto, ó. Então, f de x mais h vezes g de x, menos f de x mais h vezes g de x. Beleza? Aí eu vou pegar o outro termo que sobra, ó, e vou colocar em evidência o g de x. Então, g de x aqui, ó, f de x mais h menos f de x, e sobra isso. Aí eu vou separar isso em duas partes. A primeira é essa, que é um limite de f de x mais h, g de x mais h menos g de x dividido por h, e a outra é o limite de g de x, f de x mais h menos f de x. Bom, y de x é f de x, g de x, com f e g contínuas. Por quê? Para ser contínua, a função não precisa ser derivável. Mas para ser derivável, ela tem que ser contínua. Veja a função módulo. A função é contínua, mas não é derivável. Tá? A função é contínua, mas não é derivável. Se contínua, não precisa ser derivável. Agora, para ser derivável, ela tem que ser contínua. Tá? Então, toda função derivável, ela tem que ser contínua. Então, por definição, f e g são funções contínuas. Quando eu aplicar esse limite aqui, o limite do produto é o produto do limite. Então, nós vamos ficar aqui ó, com o limite de f de x mais h, vezes o limite de g de x mais h, menos g de x dividido por h. Quem é isso? É a derivada de g. E como essa função é contínua, o limite de f de x mais h com h tendendo a zero é igual ao próprio f de x. Tá? Justamente porque a função, o limite da função no ponto é igual à função aplicada no ponto. Então, o limite de f de x mais h com h tendendo a zero é igual a f de x. E aqui a gente faz alguma coisa parecida, só que a gente não tem essa premissa necessitando ser usada explicitamente. Então, nós temos aqui o limite de g de x quando h tende para zero é a própria g de x, e sobra o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, que é a derivada de f. Então, a gente prova que a derivada do produto é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, ou se você quiser o contrário, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a... Peraí, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Aí chega uma coisa um pouquinho mais difícil. Aí você pode pensar da mesma forma. A derivada do quociente não é o quociente das derivadas pela mesma razão, né, que a derivada do produto não é o produto das derivadas. Ah, mas professor, o senhor não falou que o limite da razão é a razão do limite? É até filosófica essa frase sua, né? Pois é, eu falei isso. Só que... e a derivada não é um limite, é um limite. Só que esse limite, ele não é um limite assim do tipo direto, é um limite de uma diferença de funções. Então isso vai alterar no nosso cálculo. Se nós temos uma função y de x é igual a f de x dividido por g de x, sendo que g de x é diferente de zero, dy dx é f' de x g de x menos f de x g' de x dividido por gx². Que é isso? A derivada da primeira, aqui a ordem importa, tá?
a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? Quem é a segunda? A segunda é quem é o denominador. Eu posso ler isso de uma outra forma. A derivada do quociente de duas funções é o denominador multiplicado pela derivada do, do numerador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Beleza? Prova, mesma coisa. Aqui, ó. Y, dy dx é o limite de y de x mais h, menos y de x dividido por h. Tá? Y de x, f de x dividido por g de x, o que implica em dizer que y de x mais h é f de x mais h dividido por g de x mais h. Tá? dy dx é igual a limite de f de x mais h dividido por g de x mais h, ou seja, o y de x mais h, menos f de x dividido por g de x, que é o próprio y de x, tudo isso dividido por h. Bom, para eu ajeitar esses termos, eu vou fazer o quê? Ó? Vou multiplicar esse primeiro termo aqui por g de x e dividir por g de x, e vou multiplicar o segundo por g de x e g de x. Por quê? Porque eu não sou besta e eu sei que o que falta para esse termo ficar igual a esse é eu multiplicar esse por esse e esse por esse. Desculpa, esse pelo outro e o outro pelo 1. Então, o que acontece? Eu pego esse, multiplico em cima e embaixo, porque eu não altero a minha expressão. Isso aqui é 1, se você cortar aqui, ó, volta a ser 1. Né? Desculpa, volta a ser o mesmo termo, que é f de x mais h dividido por g de x mais h. Se você pega e faz a mesma coisa aqui, ó, você tem denominadores iguais, que é g de x mais h. Aí você já deve estar imaginando que é daqui que vai sair o termo ao quadrado, porque g de x é contínuo. É isso mesmo. Então, olha o que eu fiz aqui, gente. Eu fiquei com o produto de f de x mais h, g de x, menos f de x vezes g de x mais h. Então, ó, tudo isso dividido por h vezes 1 dividido por g de x, h de x. O que eu fiz aqui? Divisão de fração. Então, eu pego esse termo e multiplico por 1 sobre h. Só que eu escolho colocar esse termo aqui, né? Você pode escolher colocar esse termo separado, porque a gente vai trabalhar nesse outro, nesse primeiro. Então, ó, dy dx é f de x mais h, g de x, menos f de x, g de x mais h dividido por h, vezes o limite, né, de 1 sobre g de x mais h, g de x com h tendendo a zero. Gente, eu apliquei esse limite aqui separado porque eu já sei que essa função vai ser contínua e eu já vou achar aquele g de x quadrado no denominador, tá? Aí o que eu faço agora? Sobra esse outro termo, eu somo e diminuo f de x, g de x. Por quê? Porque eu posso fazer isso e é conveniente. Então, ó, quando você diminui f de x aqui, f de x, g de x, você pode colocar o g de x em evidência e aqui o f de x em evidência, tá? Eu vou pegar esse termo, ele vai aparecer aqui em cima, ó. Então, ó, eu já o reorganizei, eu peguei f de x, eu botei o g de x em evidência, ó. Então, g de x em evidência vezes f de x menos f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, ó, f de x mais h menos f de x dividido por h. E o segundo termo vai ser menos, aqui, ó, f de x em evidência, g de x mais h. Como aqui tem um mais e eu coloquei um menos em evidência, eu vou colocar um outro menos para quando a gente fizer o jogo de sinal dar mais, tá? Então, ó, e recuperar esse sinal. Então, menos g de x. Aí você pode ver aqui que o produto o limite do produto é o produto dos limites. Aí você vê que g de x ele não depende de h, então ele sai do limite. Ficamos com o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, menos f de x, o limite de g de x mais h menos g de x dividido por h. Tá? Isso aqui é a... Opa, aqui está incorreto. Isso aqui é só... Não tem esse limite aqui. Eu apaguei, esqueci de apagar esse limite. Então, ó, g de x vezes a derivada de f menos f vezes a derivada de g. Então, isso vai ficar, ó, derivada de y com respeito a x, sendo y a razão de uma função f por uma g, é a derivada de f, que é o numerador, vezes o denominador, menos o numerador, que é f, vezes a derivada do denominador, que é g, dividido pelo denominador ao quadrado. Ou você pode escrever isso dessa forma, que é totalmente equivalente.
Tá bom? Exemplos. Vamos lá. Pronto, gente. Abri aqui as notas aqui. Exemplo 1. Vamos lá. Derivada da constante. Ó. Dx de 1 é igual a 0. Tá? Dx de menos 3 é igual a 0. E dx de π é igual a 0. Dx sobre raiz de 2 é igual a 0. Você vê que eu falo ddx. O que é isso? Ddx é uma coisa só. É a aplicação da operação de derivada sobre uma função. E nesse caso nós temos 4 funções constantes. Por quê? Porque elas são números. Então, ó, função 1, a derivada da função 1 é 0, porque a função 1 é sempre 1, não vai mudar nada, então a taxa de variação dela é 0. A função x e y igual a menos 3 também é uma reta paralela ao eixo x aí, que fica no valor de menos 3, é 0 também, porque ela não muda. A função y igual a π também é uma constante, então a derivada dela é 0. E a função raiz de 2 também. Tá? Você pode ir lá no GeoGebra e ver. Então, a derivada da constante é nula. Tá? Exemplo 2. Derivadas de funções polinomiais. Então, ó, dx aplicado na função x à quarta é igual, ó, regra do, vamos lá, regra da potência. Dx de x elevado a r é igual a rx elevado a r menos 1. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui, né? Tá bem pequenininho. Pronto. Inclusive, eu vou passar para cá. Aqui. Para a função y igual a x elevado à quarta, a derivada da função vai ser, ó, 4, que é o expoente, vezes x elevado a 4 menos 1, que é 3. Tá? Para a função y igual a x elevado à quinta, pega a mesma coisa aqui, ó. Só vou mudar o expoente. A derivada de x elevado à quinta é 5 vezes x elevado a 5 menos 1, que é 4. Né? Para a função y igual a x elevado a 12, tá? Nós vamos ficar com dx de x elevado a 12, 12x elevado a 11. Tá? Exemplo 3. Derivada de potências. Qual a diferença de potência para polinômio? Curso de Fundamentos de Cálculo. Polinômio tem graus naturais. Potências tem graus... Graus não, tem expoentes reais. Tá? O polinômio tem expoente natural e a potência tem expoente real. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Para a função y igual a raiz de x. Aí, professor, mas cadê a potência aí? Calma, jovem.
Nervoso? É x elevado a meio. Então, ó, vou pegar aqui. Malandramente, né? Peguei aqui, ó. Cai o meio, x elevado a... Vamos lá. Meio menos 1. Bom, se você não lembra quanto é meio menos 1, tem que voltar lá no curso de Fundamento de Cálculo, na aula 5, e ver isso aí, né? Então, eu multiplico aqui 1 por 2 dividido por 2, que é a mesma coisa, e aí eu igualei meus denominadores. Tá? Igualando meus denominadores, 1 menos 2 dá menos meio. Então, 1 dividido por 2, x elevado a menos meio. Bom, gente, isso aqui, como a gente sabe também lá do curso de Fundamentos de Cálculo, é 1 dividido por 2 elevado a x elevado a meio. Por quê? Quando você tem um expoente negativo, ele joga com o expoente positivo o seu termo lá para o denominador, né? Então, isso aqui é 1 dividido por 2 raiz de x. Tá? Então, a derivada de y igual a raiz de x foi uma das questões que eu passei para vocês. Tá? É igual a isso aqui, ó. Professor, poderia parar aqui embaixo? Poderia. Professor, poderia parar aqui em cima? Poderia também. Aí fica na sua conveniência, né? Do que você prefere fazer, né? Como você consegue, prefere trabalhar melhor. Outro exemplo. Um número irracional como potência. Então, x elevado a π, ó. Novamente, gente. Π vezes x elevado a π menos 1. Tá? Para a função y igual a 1 sobre x elevado a 100. Tá? Então, dy d dx de 1 sobre x elevado a 100 agora, é igual a x elevado a menos 100. Isso aqui vai ser menos 100 x elevado a menos 101. Ou menos 100 dividido por x elevado a 101. Beleza? Um outro caso aqui, ó, função recíproca. Né? Não vão se perder aqui. Cuidado. Tá? Isso aqui, ó, é derivada de x elevado a menos 1. Então, isso aqui é menos 1 vezes x elevado a menos 2, que é igual a menos 1 dividido por x quadrado. Outra aqui é a função y igual a x elevado a 4 quintos, né? 4 quintos, opa. 4 quintos.
d dx de x elevado a 4/5. Isso aqui vai ser 4/5 vezes x elevado a 4/5 menos 1. Aí, você, novamente, já sabe onde você vai chegar. Isso aqui você vai pegar e dividir 5 por 5. Por quê, professor? Porque é 1 e vai igualar meus denominadores. Eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Aí aqui, ó, 4 menos 5 é 1, então vai ficar 4/5 x elevado a 1/5. Tá bom? É isso, gente. Não tem muito segredo. Ó. Aí a gente vai para o exemplo 4. Derivada de constante vezes função. A gente tira as funções da derivada, né? Para a função y igual a 4 vezes x elevado à oitava. A gente já está começando a compor aqui. Calma, compor não, né? A gente já está começando a juntar, agregar e tornar mais complexos os exemplos. 4x na oitava. Né? Aqui o 4 sai, vezes a derivada de x na oitava. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 8 vezes x elevado à sétima. Então, isso aqui é 32x elevado à sétima. Certo? Para a função y igual a menos x elevado a 12. Aí você... Nossa, mas a gente já não fez essa? Não, calma. Então, pega aqui, ó. Derivada de menos x dividido x elevado a 12 é igual a menos. Aí aqui, derivada. Menos é menos 1, tá, gente? Então, derivada de x elevado a 12. Então, isso aqui vai ser menos 12x elevado a 11. Tá? Para a função y igual a π dividido por x. Então, pego a mesma coisa e aplico. Então, isso aqui vai ser π vezes a derivada de 1 sobre x, que nós acabamos de ver que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser menos π dividido por x ao quadrado. Certo? É isso, gente. Professor, por que o senhor não passou o limite, então? Por que o senhor fica passando negócio de limite para a gente? Gente, é para vocês entenderem, né? Se fosse só para fazer cálculo de derivada aqui com vocês, né? Bom, aí você não ia conseguir compreender a ideia, né, do que você está fazendo. Próximo exemplo. Vou juntar todos num só, tá? Eu vou ter separado aqui. Beleza, deixa eu juntar aqui, então. Derivadas da soma e da diferença. Então, vamos lá. Para a função y de x igual a 2x elevado a 6. Você sabe por que eu boto y de x, né? Para eu explicitar que eu vou escrever a minha expressão de y como função de x, tá? Ou seja, nos termos de y, eles vão estar todos escritos como função de x.
Então, ó, 2x elevado a sexta mais x elevado a menos 9. Ah, igual a menos zero. Isso aqui, ó, é a derivada disso mais a derivada disso. Tá? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Assim, derivada de 2x na sexta é 12, porque é 6 vezes o 2x elevado à quinta. E aqui vai ser, claro, né? Eu poderia ainda escrever isso aqui como 2 vezes a derivada de x na sexta. Mal minha, né? Aqui é 9x elevado a menos 10. Se quiser deixar assim, deixa. Se quiser fazer uma coisa mais fancy, assim, né? Por assim dizer, né? Fancy é uma coisa chique, né? X elevado a 10. Beleza? Pronto. Então, ó, outro aqui, ó. Para a função, olha, legal isso aqui. Y de x igual a raiz de x menos 2x dividido por raiz de x. Aí, como você não é besta nem nada, né? Você já viu aqui que você pode fazer isso, ó. Ela é 1 menos 2 vezes raiz de x, certo? Porque você vai dividir aqui, ó, x, raiz de x por raiz de x é 1, e 2x é 2x elevado a 1 menos, né, desculpa, dividido por x elevado a meio, que dá x elevado a 1 menos meio, que é x elevado a meio, que é a raiz de x. Então, né, você, se quiser fazer pela regra do quociente e tudo mais, pode fazer também, né? Dx é dx de 1 menos 2 raiz de x. Nós vimos que a derivada da constante é zero, e isso aqui é 2 vezes a derivada de raiz de x, que é 2 dividido por raiz de x. Ou seja, isso aqui é menos 1 dividido por raiz de x. Para a função, aqui, ó, quando começa a ficar bacana, né? É 3x à oitava menos 2x elevado à quinta mais 6 vezes x mais 1. Vamos lá. Dx, dessa bagunça toda aqui, é isso. Aí, professor, que diabo que o senhor está fazendo? Calma. Calma, jovem, que eu tô doido, mas nem tanto. Sou um louco, mas um louco consciente. Como falava o Chores. Aqui, ó. Beleza? Aplicando a regra do produto de constante vezes função de x. E a derivada da constante no outro termo. Aqui, ó. 3, derivada de x oitava. 2, derivada de x na quinta. 6, derivada de x. E tchau, papai. Fechou aqui, ó. Agora, finalizando
3 vezes 8, 24, x elevado a 7. Tá? 2 vezes 5, 10, x elevado a quarta. 6 vezes 1, 6 dx é 1. Tá? Essa aqui é essa derivada aqui, 24x na sétima, menos 10x na quarta e 10x na sexta. Tem um exemplo aqui que é muito legal, tá? Tá? Que é determinação de pontos extremos. Então, em quais pontos, se existirem, o gráfico de y igual a x ao cubo menos 3x mais 4 tem uma reta tangente horizontal. Então, ó, vamos derivar aqui, porque a gente quer saber a inclinação da reta tangente. Uma reta tangente horizontal é uma reta tangente de inclinação nula, tá? Então, ó, vou pegar a função e vou derivar. Aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar derivada de x ao cubo menos derivada, né? Vamos lá. Esse aqui, sobra 3x aqui, e aqui mais 4. Bom? Então, vamos calcular a derivada. A regra do produto de função, de constante por função. Então, aqui, ó, vai ficar 3x elevado à quarta. Tá? E essa derivada aqui, né? A derivada de potências, porque todo polinômio é uma potência, mas nem toda potência é um polinômio. E a derivada da constante. Nós vamos ter aqui, ó, 3x ao quadrado menos x à quarta. Ah, não, é 3. Por que tem x à quarta aqui? Eu que fiz besteira. Tá? 3 vezes x, tá? A derivada de x é 1, e isso aqui é a derivada de 4 é 0. A ele. Então, aqui, ó. 3x ao quadrado menos 3. Para sabermos se a reta tangente é horizontal, para sabermos os pontos no quais a reta tangente é horizontal, temos que ver onde sua inclinação é nula. Como sabemos, ou como vocês sabem, a inclinação da reta tangente é a própria derivada. Logo, essa é a derivada da função. A gente iguala a zero para descobrir o x em que a inclinação da reta tangente é nula. Isso implica em dizer que é 3x ao quadrado igual a 3. Isso implica em x quadrado igual a 1. E isso implica em x igual a mais ou menos 1. Tá? E mais 1 e menos 1, a inclinação da reta tangente é zero. Tem até um gráfico dessa função aqui no livro. Tá bom? Vamos lá. Exemplo 8. Derivada do produto. Bom, vamos lá. Tome a função
y igual a 4x² menos 1 vezes 7x ao cubo mais x. Gente, se você quiser fazer a distribuição polinomial, pode também, mas eu vou fazer esse exemplo para mostrar a regra do produto. Se você quiser botar, vai ficar 7 vezes 7x ao cubo vezes 4x², vai ficar 28x na quinta, mais aqui 4x² vezes x, né? Vai dar 4x ao cubo, aí depois vai ficar menos 1 vezes 7x ao cubo é menos 7x ao cubo, menos 1 vezes x, menos x. Essa derivada vai dar 28x na quinta, que vai dar 28 vezes 5 dá 140. Nossa, professor, como o senhor sabe? Bom, 28 vezes 5 é 14 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, 14 vezes 10 é 140. Menos 3x ao cubo, né? Aí que vai ficar aí de diferença de 4x ao cubo menos 7x ao cubo, aí vai ficar menos 3x ao cubo, vai ficar menos 9x, menos 1, né? Porque a derivada de x vai ficar menos x, né? Então, vai ficar 140x na quarta, menos 9x, menos 1. Vamos fazer aqui pela regra do produto, tá? Bora lá, vou fazer os dois então, né? Y vai ser, 7 vezes 4, 28. X ao cubo por x vezes x ao quadrado é x na quinta, mais 4x ao cubo, menos 7x ao cubo, menos x. Isso aqui vai dar para a gente, y é 28x na quinta, menos 3x ao cubo, menos x, tá bom? Então, isso aqui, essa derivada resulta em... Vamos de cabeça aqui, né? Vamos escrever diferente aqui, y', tá? É igual a 28 vezes 5 é 140x elevado à quarta, menos 3 vezes 3 é 9x ao quadrado, menos 1, tá? Vamos fazer pela regra do produto. Ó. dy dx. Aí, como eu não sou besta nem nada, eu já vou copiar porque mantém um e deriva o outro, né? Então, é a derivada desse vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Isso aqui ficou meio deformado, né? Aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então, assim, executando a derivada aqui, né? Ó, derivada de 4x² menos 1. 4x² menos 1 é 8x, tá? Por quê? Ó, cai o 2 aqui, fica x, e a derivada de 1 é 0. E derivada de 7x ao cubo vezes x. Como você sabe aqui, ó, vai ficar 21x elevado ao quadrado mais 1. Por quê, professor? 3 vezes 7 é 21. X elevado ao quadrado, né? E derivada de x é 1. Agora, só desenrolar esses termos aqui, ó. Portanto, não tem muito o que falar, né? Porque é só matemática. 8 vezes 7 é 56, tá? 56x elevado à quarta, tá? Mais 8x ao quadrado. Beleza? Aí aqui, ó, 4x ao quadrado mais 21x, 4 vezes 21 dá 84. X à quarta, tá? Mais 4x², menos 21x², menos 1. Beleza?
Agora, resolvendo. 56 mais 84. Bom, 56 é 40 mais 16. E eu sei que para 84, para completar 100, falta 16. Então, 56 mais 84 é 100 mais 40, mesmo que 100 mais 40. Então, isso é 140. Então, aqui ó, vai dar 140, quando eu somar esses dois. 8 mais 4 dá 12, menos 21 dá menos 9. E menos 1 é menos 1. Olha aqui exatamente o mesmo resultado. A única coisa que mudou foi a notação que a gente usou. Mas y' e dy(dx) são a mesma notação. Beleza? Vamos fazer uma aqui de regra do quociente. É uma fácil aqui, né? Eita, não, essa aqui é... Ah, vou fazer essa aqui mesmo. Então, exemplo 9, né? Exemplo 9, regra do quociente. Encontre a derivada de y igual a x ao cubo mais 2x² menos 1, dividido por x mais 5. Beleza? Beleza, papai. Então, aqui, ó, dy dx é igual a derivada do primeiro menos, aqui, eu não sou besta, né? Aqui, derivada desse vezes esse menos esse vezes a derivada desse de baixo e aqui. E aqui, irmão, a gente vai botar x mais 5 ao quadrado, que é o denominador. Essa aqui não tem muito o que fazer quanto a formas alternativas de calcular, não por enquanto. A gente vai ter que aprender a usar a regra da cadeia para fazer isso, que é a regra para derivação de função composta. Então, executando as derivadas, aqui, ó. Essa aqui embaixo, ao quadrado, já é a segunda ao quadrado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1 dividido por isso, e vou meter essa derivada aqui para dentro. E vou naturalmente tirar esse cara daqui. Sai, meu amigo, pelo amor de Deus. Aqui. Pronto. Então, vou botar aqui para não confundir, né? Entre parênteses. Então, isso aqui fica uma bagunça. X mais 5. Tá? Beleza, então... Eu disse que eu ia executar as derivadas, né? Continuando. Aqui, esse é o nosso último exemplo, tá? Então, essa aqui, ó. Quem é essa derivada? Vamos botando aqui. 3x² mais 4x, tá? Derivada de 1 é 0. E aqui, derivada de x mais 5 é 1. Então, tchau, papai. Aqui, ó. Vamos ficar com assim. Continuando a multiplicação, né?
necessários. Então, ó, vai ficar 3x ao cubo mais 15x quadrado mais 4x ao quadrado mais 20x, certo? Ó, x vezes 3x ao quadrado é 3x ao cubo. X vezes... Epa, será que eu repeti aqui? 5 vezes 3x quadrado é 15x quadrado. 4x vezes x... 4x vezes x é 4x quadrado e 4x vezes 5 é 20x. Certo? Aí vamos cancelar os termos necessários. Aqui, ó. 3x quadrado com menos x... 3x ao cubo, desculpa, com menos x ao cubo dá 2x ao cubo. Esse aqui, tchau. 15x quadrado mais 4x menos 2x quadrado é 15x mais 2x quadrado, que é 17x quadrado. Mais 20x não tem ninguém aí para se relacionar com ele, né? Mais 1. Tá? Então a gente pode escrever assim, esse resultado final. Ó. Pronto, ó. Essa aqui é a nossa regra do produto. Gente, é isso. Referências: Anton Stewart, Guido Rizzi, Gelson Iese, os livros de cálculo que vocês quiserem usar. Eu usei, né, para fazer essa aula, o Anton e, naturalmente, por consequência, também o Stewart. Não sei se ainda está aqui o meu slide. Vamos lá, arquivo abrir recente, aula 5. Só para mostrar para vocês. Ah, não tá, não coloquei as referências aqui nesse slide. Professor, muito ruim, né? Então, já sabem, Anton, Stewart, Guido Rizzi, Gelson Iese, o que vocês quiserem usar como livro de cálculo. Forte abraço, galera. Valeu!